aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai finalmente falar sobre os piores álbuns do primeiro semestre de 2023, tá? Pois é, depois da lista que eu fiz dos melhores álbuns do primeiro semestre, obviamente vocês ficaram esperando aí a lista dos piores. Então, tô aqui hoje para poder trazer as minhas opiniões sobre esses álbuns que meio que me frustraram neste começo de ano. Já aviso que é super importante você comentar a sua opinião sobre esses álbuns e se caso teve outros álbuns que eu não comentei aqui que você também ficou decepcionado, também vem e comenta, que é importante para eu também poder ouvir. Às vezes eu esqueci de comentar e também fiquei frustrado ou acabei esquecendo e afins. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se por acaso você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, eu vou começar com a minha primeira grande decepção de 2023, que foi o disco Trust Fall da Pink, que era um disco que eu tava muito ansioso para poder conferir, principalmente porque eu tava gostando da estética que ela tava endossando, por mais que eu não tenha sido tão fã do primeiro single. Assim, gente, pra mim, a Pink é sem sombra de dúvida uma das artistas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de testemunhar na cultura pop. Desde quando eu era criança, eu cresci assistindo a Pink, fazendo todas as performances mais incríveis que vocês podem imaginar e principalmente lançando álbuns muito grandiosos. E eu posso citar para vocês aí como, por exemplo, o último álbum grandioso que, na minha opinião, ela teve, que foi o The Truth About Love. Então já tem um tempinho, vamos dizer assim, né? Só que o que aconteceu? Com o passar da década, né, pós The Truth About Love, a Pink começou a fazer músicas mais, vamos dizer assim, um pouco mais lentas, mais reflexivas. Ela começou a apostar mais em baladas, ela tirou aquela energia das guitarras que normalmente ela colocava muito nas músicas dela, começou a endossar mais música eletrônica, substituindo esse tipo de instrumento, porque é meio que uma tendência dentro da indústria musical de vendas de CDs, né? Tirar certos tipos de instrumento que acabam ficando obsoletos. Só que na carreira da Pink, esses instrumentos tiveram um papel gigantesco para construir o tipo de artista que ela é. Só que mesmo assim, com a Pink fazendo músicas mais desse tipo, ainda assim ela conseguiu lançar músicas muito boas. E no Trust Fall não foi diferente. A Pink lançou, por exemplo, a própria música título do álbum Trust Fall, que é uma das minhas músicas prediletas de 2023. Inclusive ela vai estar na minha lista de melhores músicas de 2023. É incontestável. E essa música também virou top 5 na carreira da Pink de melhores músicas de todas que ela já lançou também pra mim. Então, assim, eu tive um carinho muito grande por essa música, mas o álbum eu dei aquela torcida de nariz. Bom, por mais que a Pink tenha dito que esse álbum foi feito de uma forma muito visceral para ela e que ela viveu coisas para poder contar histórias, no final das contas eu senti que o álbum não preenche o requisito de tudo que ela prometeu. Fica parecendo que tá vazio, tem uma coisa ainda em falta com esse álbum, e isso foi uma coisa que me bateu muito forte. Por quê? No geral, o álbum tem um repertório com letras incríveis, que a gente pode citar, por exemplo, When I Get There, que ela fez pro pai dela, que abre o álbum, que eu não entendi porque essa música abriu o álbum também. Eu não gostei da forma que a lista das faixas foi colocada. Eu achei que, tipo assim, deixou o álbum sem momentos, sabe? Ele, tipo, parece um aglomerado mesmo de músicas, que acabou me deixando meio frustrado no final das contas.
Músicas como Hate Me, que é um dos pontos altos do disco, ficou numa posição extremamente baixa dentro do álbum, então assim, acabou perdendo, eu acho, a coesão de estar mais perto de músicas como ela, né? E depois, no geral, o álbum também fica carente dessas músicas muito grandiosas que a Pink costumava fazer. Então, tipo assim, o álbum tem highlights, mas ao mesmo tempo ele também tem os fillers, que me importunou bastante. Então, assim, esse álbum ficou numa posição mais baixa pra mim, exatamente porque eu achei o repertório fraco pra uma artista como a Pink e principalmente porque ele traz esse ar de faltar alguma coisa. Bom, um outro álbum e mais recente que eu fiquei extremamente frustrado foi o da Kim Petras, que foi o Feed the Beast, ok? O Feed the Beast, eu preciso dizer pra vocês que desde quando a Kim assinou com a gravadora e que ela começou a produzir suas primeiras músicas e ela foi mostrando prévias pra gente e afins, eu fiquei esperançoso porque a Kim sempre teve um som que me cativou demais. E quando ela lançou, por exemplo, o EP Slut Pop, eu fiquei muito feliz, porque eu adorei o som daquele álbum, eu adorei a forma, assim, que ela abordou toda aquela putaria, fazendo tudo parecer uma grande brincadeira. Então, pra mim, eu achei, assim, delicioso aquele projeto. Fora outras coisas que ela já tinha feito na carreira dela, que foram incríveis, como o Clarity, assim como também o Turn Off the Light. Mas quando a gente chega no ano passado, e o Problematic, que ia ser o álbum, afinal de contas, vaza na internet, a gente percebe que a Kim tava vindo com um repertório realmente pop chiclete que acabava sendo um pouco dúbio da gente analisar. Por quê? Ao mesmo tempo que era uma música muito cativante, também era uma música que datava muito rápido. E a gente achou que com o vazamento do Problematic, isso daí poderia mostrar pra ela que ela precisava produzir algumas coisas mais épicas pro projeto. E ela não fez isso. Na verdade, ela continuou naquela linha do Problematic e lançou o Feed the Beast. Só que as músicas que vieram no Feed the Beast, de certa forma, me frustraram demais. Uma das minhas maiores frustrações dentro do álbum foi Claws, que na demo que vazou, a música tinha uma produção completamente diferente, um pouco mais seca, vamos dizer assim, e não seguia um tom muito genérico musical que a gente testemunhou nem no Problematic e nem no Feed the Beast na versão final, tá? Ele parecia muito mais como uma música do Turn Off the Light, então tinha uma energia única e um espírito só dele. Só que quando a música foi refeita para poder entrar no álbum, ela se tornou simplesmente uma das canções mais esquecíveis que vocês podem imaginar. Eles tiraram aquele refrão de abertura que simplesmente explodia a música e fazia dela uma das melhores do álbum. No resto das canções, nós tivemos alguns highlights como Castle in the Sky, né? Tivemos Uou também, que eu aprendi a gostar dessa música, mas ao mesmo tempo eu também acho ela totalmente igual à produção de Revelation. Então vamos dizer que, assim, no geral, o álbum é muito genérico, ele é muito esquecível, ele não gera nenhum tipo de coisa que a longo prazo você pode parar e pensar e falar assim, caramba, isso daqui foi um grande momento. Não passa essa energia, então foi uma coisa que eu fiquei muito frustrado. Mas a pior de todas as coisas que aconteceu pra mim na era Feed the Beast, sem dúvida, foi a música Alone, que foi a maior frustração de 2023 pra mim numa canção. Eu não senti nada nesse ano como eu senti com a música Alone. Eu odiei a produção daquela música, gente. A canção vem com um sample de Better Off Alone, que é uma das músicas dance mais incríveis dos anos 90, e simplesmente a produção fica no trap e usam, obviamente, a parte de synth da música, sem ter nenhum tipo de explosão. Então a música, ela fica completamente linear. Fica totalmente esquecível, fica totalmente assim, qualquer coisa. E isso acabou comigo. Felizmente, os fãs fizeram várias versões dessa música que fizeram com que as pessoas dessem mais atenção a esses remixes, tanto que a Kim depois chegou a lançar uma versão nova de Alone com essas batidas mais europop que os fãs pediram, mas mesmo assim, o conteúdo principal que está sendo divulgado e colocado a rodo por aí é uma versão trap da música. Então, assim, a frustração ainda continua, por mais que ela tenha lançado uma versão alternativa para aquilo no final das contas. Infelizmente, o Feed the Beast acabou comigo. Bom,
Bom, uma outra pessoa também que debutou nesse ano com um projeto solo, mas que já era uma pessoa que estava aí na indústria, que eu já cheguei a comentar aqui no canal porque já me surpreendeu outras vezes, foi a Chloe, né? Da Chloe e Hailey. Quando eu ouvi o Ungodly Hour, que foi o álbum Chloe e Hailey que elas lançaram na pandemia, né? A gente viveu um momento incrível, porque nós tivemos R&B, nós tivemos hip hop, nós tivemos música eletrônica, nós tivemos uma produção assim completamente experimental dentro de tudo aquilo ali pop que as meninas estavam fazendo, que aconteceu simplesmente um dos melhores álbuns daquele momento. Tanto que o disco foi reconhecido pelo Grammy, né? As meninas conseguiram emplacar músicas e afins, e os clipes também são geniais. Tanto que, por conta de todo esse sucesso das meninas, elas começaram a ser chamadas para outras coisas. Tanto que a Hailey fez A Pequena Sereia recentemente, e a Chloe fez uma carreira solo paralela, lançando esse álbum que foi um dos piores do ano, que é o In Pieces. Bom, ela meio que tentou fazer a mesma coisa do Ungodly Hour, indo por uma veia mais R&B, alternativa, experimental nesse projeto. Ela peca em alguns feats sim, mas ela ao mesmo tempo tenta forçar uma composição que ela mesma tá trazendo ali, que eu achei super positivo. Mas no final das contas, eu achei que o projeto ele fica sem graça. Ele não faz a gente ter vontade de ouvir de novo. Eu não fiquei com vontade de ouvir o In Pieces mais de 2 vezes, né? Algumas músicas ali do álbum eu nem lembro que aconteceram, né? Quando eu pensava nessa nova era da Chloe, eu pensava que ela fosse seguir exatamente a energia dos buzz singles que ela lançou. Principalmente quando a gente leva em consideração que uma das melhores músicas do ano passado foi Have Mercy, que é uma das músicas que buzzizou, vamos dizer assim, o In Pieces. Então, no final das contas, foi uma ladeira abaixo pra mim esse álbum. Eu fiquei muito frustrado, infelizmente. Espero que a Chloe, num próximo, compense isso daí que a gente acabou recebendo. Bom, e por último, né, gente, o Chemistry, da nossa querida Kelly Clarkson, que eu demorei a digerir esse álbum, mas quando eu digeri ele, eu acabei colocando pontos mais negativos no disco do que positivos. Principalmente porque eu sou uma das pessoas que analisa muito o som do álbum antes de fato analisar as letras do álbum. Se aquela música me pegar pelo som e ela tiver uma letra boa, incrível. Se ela for uma música que pega pelo som e tiver uma letra medíocre, eu vou entender que é essa a realidade, né? A letra medíocre num som muito bom. Mas quando a letra é incrível e o som do álbum ele não preenche o requisito, aí eu fico com dificuldade para poder ouvir sempre essas canções. Bom, o Chemistry é o álbum de divórcio da Kelly, então ela estava totalmente imersa naquilo que ela estava vivendo, que estava fazendo mal para ela. Esse disco tomou muito tempo para ser produzido e é bem óbvio que a Kelly Clarkson até refletiu se ela lançaria ele por conta dos seus filhos e todas as narrativas que ela apresentou ali. É claro, ela mesma afirmou que as músicas mais pesadas do álbum ela acabou tirando, mas talvez essas músicas poderiam ser as melhores que ela já lançou na carreira dela ou que ela já fez em algum momento, né? Quem sabe num futuro a gente não testemunha isso. Mas o que de fato matou isso tudo pra mim foi que eu achei a produção do álbum, num geral, muito fraca para aquelas grandes canções. Um dos pontos que mais mostra isso que eu tô falando pra vocês é a música Favorite Kinda High. Por quê? A Favorite Kinda High, ela é uma música que facilmente poderia estar no disco Stronger dela se ela tivesse uma produção mais raivosa. Eles fizeram uma produção leve pro que aquela música pedia. Quando a gente pega, por exemplo, a versão do David Guetta que ela lançou como um remix e a gente ouve aquela música com mais batidas, é a hora que a gente percebe como aquela música tinha potencial para ser algo muito grandioso, porque realmente ela tem o it factor da Kelly Clarkson que pega a gente. Só que, ao mesmo tempo, faltou essas instrumentações mais poderosas que nós testemunhamos no passado. E quando ela estava produzindo esse álbum,
ela disse que de fato ela ia se inspirar muito no Stronger, no Breakaway e principalmente no último álbum que ela lançou, que foi o Meaning of Life. Sentimos sim essa produção do Meaning of Life nesse álbum, mas as outras perdemos, tá? Se eu pudesse refazer esse álbum, sonoramente falando, eu com certeza teria feito ele com a mesma energia que ela fez o My December, onde ela meteu muita guitarra, onde ela colocou bastante bateria seca, né? E tem aquela energia de banda, o álbum. Esse álbum ficaria incrível se ele tivesse sido feito naquele tipo de molde, porque as letras, assim como também o jeito de cantar dela, das músicas, abraça muito bem aquilo ali. Então, esse foi o meu problema com Chemistry. Eu senti que as músicas, elas são fracas perante o potencial que aquele álbum poderia ter. Comenta aqui a sua opinião sobre esses álbuns que eu falei, mas comenta também a sua opinião sobre outros álbuns que você sentiu a mesma coisa que eu, ou teve suas próprias opiniões baseadas aí no que você passou, tá? Comenta, preciso saber. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!